Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Stacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Stacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Stacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.stacionerotativo.com.br. Tadã! Estamos de volta ao vivo aqui da FRENAP com o primeiro Fórum Bom Dia de Desenvolvimento. Hoje o assunto é cultura. Nós trazemos cultura, a gente viu na abertura da feira como é bonito e como é emocionante ver a exposição em todos os seus estilos e modos. Quem começou uma história lá atrás, aqui em Erechim. Mas a cultura em Erechim, ela é suficiente? O poder público ajuda, atrapalha ou não ajuda? E as entidades? Qual é o papel das entidades nesse processo todo? Uma discussão longa que não terminará hoje. Nós temos que criar um pequeno embrião para começar a discutir com mais força e mostrar o quanto é importante a cultura para o município e para a região. Hoje conosco aqui, Fernando Lozado, diretor de turismo na Prefeitura de Erechim, Bruna Todeschini, que é produtora cultural, Sandra Mariga, gerente do SESC, e Tainete Farina, que é assessora do Departamento de Cultura e tem larga experiência na questão da Lei de Incentivo à Cultura, tem um trabalho relevante em ajuda aos municípios aqui no Alto Uruguai e até fora dele. Fernando, vou começar contigo pela ponta direita lá. A cultura em Erechim, tu acha que ela é suficiente, o que é feito, ou nós podemos avançar? Então, Rodrigo, muito obrigado pelo espaço. Estamos aqui com um grupo, acho que bem seleto aqui da cultura, né, que faz cultura, que luta muito pela cultura, não só local, a gente está trabalhando aí a cultura a nível regional e estadual, né. Como exemplo, temos o festival de teatro, né, que aconteceu a nível regional, e agora, tão logo em dezembro, nós teremos a etapa estadual. Acho que aqui cabe dizer que ninguém faz cultura sozinha, né? Então aqui nós temos grandes parceiros, né? E sempre tentando um bom intuito de fomentar a cultura local. Bruna, conta para nós um pouquinho como produtora cultural no interior. Como é que é fazer cultura no interior, na busca de recursos? Qual é a tua estratégia de atuação? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, agradeço o convite do Jornal Bom Dia. E esse tema, você já chegando, assim, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou produtora cultural da Rua, Feira Cultural, que é uma feira de rua, que acontece há um ano em Erechim. E também, no ano passado, desenvolvi alguns trabalhos de cultura alternativa, arte e tal, no Sobrado Jardim, que foi uma espécie de pequena casa de cultura. Falando de desafios, é algo bem difícil, assim. Mas acho que antes de falar, o que eu pensei hoje, antes de falar, que a gente sempre fala assim, é difícil, é isso, principalmente na área
de arte e cultura, que é uma coisa que está um pouco, às vezes, em último plano, né? A gente vê o quanto às vezes é difícil, quanto é difícil batalhar para as coisas e tal, conseguir recursos. Mas antes de falar disso, eu acho que é bem importante pontuar essa questão, principalmente para quem estiver assistindo, e como é uma coisa que a gente vai começar a falar disso, para desenvolver mais coisas depois, sobre o que é cultura, né? Porque às vezes quando você fala de cultura, arte, o que vem à cabeça, assim? Então, eu acho que primeiramente, você pediu como é que a cultura, como é que a cultura em Erechim, né, que está suficiente e tal. Eu acho que primeiramente o nosso trabalho, e principalmente o meu trabalho como eu não faço parte de uma entidade, né, enfim, da prefeitura ou alguma coisa assim, mas como independente mesmo, é de abrir esse caminho na cabeça das pessoas, assim. Que cultura não é só aquilo que a gente acha que é cultura. Cultura é uma mudança de cultura também. Né? Exato. Então eu acompanho o trabalho do pessoal do Departamento de Cultura também, e a gente vê o quanto às vezes é resistente, sabe, do povo, de achar que só aquilo que vem de fora, cultura é só um baita show lá não sei aonde. Então às vezes as pessoas têm essa visão meio deturpada do que seria uma atividade cultural, né? Cultura seria todas as manifestações artísticas, as manifestações de um povo, né? Da grande maioria, tanto culinária, quanto religião, quanto vestimentas. E às vezes a gente tem só um nível ali, a gente acha que a cultura é aquela coisa né? Hoje, principalmente com esse tema de cultura fora das quatro paredes, é justamente isso, principalmente aquilo que eu tento fazer, né? Então acho que é bem por aí que talvez a gente possa começar a pensar assim. E esses desafios, eu acho que o maior desafio, sim, tem desafios de financeiro, de apoio e tal, mas eu acho que a maior coisa é essa mentalidade que a gente no interior, que a gente ainda tem, de esperar que venha alguma coisa de fora. Um bom exemplo é o FUNAP, né, que a gente vê. Esse ano eu não estou tão envolvida, trabalhando com coisas aqui, e eu vejo que as pessoas estão esperando muito o show, os grandes shows, né, e quantas manifestações culturais estão acontecendo, quantas coisas. Então eu acho que esse é o maior desafio de qualquer pessoa, de qualquer departamento, de qualquer entidade, é mostrar o valor do seu trabalho, né, o valor das entidades técnicas, enfim, várias manifestações que existem na cidade, e mostrar o seu valor cultural e a importância disso. Esta feira dos 100 anos, ela deixou quem teve a oportunidade de assistir a abertura, e não precisa muito recurso, deve ir bem em conta do que tu falou, Bruna. Eu acho, só não se emocionou quem não tem coração, eu digo, na abertura da feira. Foi muito bonita, com pessoas daqui, quando fez um resgate desde a época do trem, dos primeiros imigrantes. Eu achei uma coisa tão... Eu, particularmente, fiquei emocionado naquele momento. Eu achei muito bonito, né? E não era nada de fora, eram pessoas daqui, abnegadas, que fazem há anos, e de repente, sem ganhar uma moeda, por acreditar que aquilo é importante para resgatar a história de uma região. Achei uma coisa que eu não sei quem é envolvido direto, mas parabéns para todos que estão organizando, que foi muito bonito. Sandra, o SESC tem um trabalho muito além da cultura e várias coisas, mas ele é muito importante como um apêndice, eu diria, do setor público com o setor privado, né? Como é que tu analisa o trabalho do SESC, uma sede grande que ao longo do tempo ela foi galgando espaços, né? Eu acho que os resultados obtidos que ela chegou nesse patamar que hoje está aqui em Erechim. Olá, obrigada por esse espaço, sempre é importante. E falar de cultura nos emociona sempre, né? Então esse espaço com certeza agregará muito para nós que estamos aqui participando e para quem está assistindo também. Bem, em relação ao SESC, ele tem um propósito que é cuidar, emocionar e fazer as pessoas serem felizes. Então, com esse propósito, né, é impossível não estar envolvido em ações culturais, né? A gente desenvolve, sim, outras ações da educação, de esporte, turismo, saúde, assistência. E a cultura nos encanta porque ela traz exatamente isso que a gente falava aqui, né? Que já se falou, que o Fernando falou, que a Bruna falou. É dar valor a pequenas coisas. Não necessariamente se precisa pensar cultura só o que é muito longe da gente, né? Então, o SESC
está aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai, porque atende Erechim e mais 34 municípios, né, na região do Alto Uruguai e da NOR, com esse pensamento, que para fazer algum evento não se faz sozinho. Então, o SESC não faz cultura sozinho em nenhum momento, né, porque entendo que nenhum projeto grande ele se sustenta se ele não tiver grandes parcerias. E acabávamos de falar isso, né? Nós estávamos descendo aqui para o estande do Bom Dia, encontramos o professor Júlio com as suas sábias palavras, e ele dizia isso, né? Ao descer, a gente acabou fechando um evento, e ele disse, não se faz nada sem parcerias, e a gente compartilha desse pensamento. Então, o SESC, dentre todas as suas ações, ou junto com entidades públicas ou privadas, enfim, a todos os produtores, né? Como a Bruna falou, não sou de nenhuma entidade, mas a gente está sempre com portas abertas para efetivar grandes ações. Então, sempre estamos à disposição. Vai acontecer esse projeto, no que o SESC pode contribuir? Porque também entendo o seguinte, que a gente não pode estar em todos os lugares sempre, que a gente deve estar quando a gente faz a diferença. Né? E com esse pensamento, com esse propósito que a gente tem contribuído com a cultura na nossa cidade e na nossa região. Tainete, eu vou falar um exemplo não tão longo, tão atrás assim, que foi quando inaugurou a Casa da Cultura Três Arroios, aqui perto, e para quem não conhece, é um belo do local. Tainete vai fazer o protocolo, acompanhou, ajudou o município a buscar o recurso junto à iniciativa privada. E esse foi o tom dos discursos de abertura, né? Ninguém faz nada sozinho, como tu elencastes, né, Sandra? Onde é impossível só o público assumir, ou é impossível só o privado assumir. Aí entra nas palavras do Júlio. Ninguém faz nada sozinho. E eu vejo que cada vez mais, eu acho que nós estamos tendo uma nova mentalidade na cabeça dos políticos. As últimas eleições deram um tom do que vem pela frente, né? E por outro lado, existe uma expectativa positiva ou não com relação. Continuaremos buscando recursos através da Lei de Cultura, da Lei Rouanet ou não? Qual a tua expectativa, Tainete? Em primeiro lugar, agradecendo pela oportunidade. Olha, a nossa expectativa estando no interior é que a gente consiga realizar os projetos pequenos, porque hoje a gente vê que a Lei de Incentivo à Cultura, que é muito falada, a Lei Rouanet, ela é direcionada para qualquer pessoa que queira buscar o recurso, porém quem consegue são os grandes, porque queira ou não, a empresa, ela patrocina e ela quer o retorno do investimento dela, que é com a divulgação da marca dela. Isso é um evento grande, é um artista famoso, então essas pessoas já conseguem vender o seu show sozinho, já conseguem fazer a sua arte sozinha, sem depender do poder público, né, e desse investimento de recursos de lei de incentivo. Então, enquanto uma empresa também, então vamos falar do meu trabalho antes, né, até de estar no Departamento de Cultura, é a grande batalha das pessoas, porque todo mundo tem projeto e tem bons projetos. A gente consegue aprovar, estando tudo certinho, não tem problema. Mas a questão é a captação. Então, quando a gente tem que direcionar o recurso e buscar até em grandes empresas, Correios, Petrobras, várias empresas grandes fazem editais que selecionam projetos para os quais elas vão destinar o imposto de renda delas. E as pessoas da região acabaram desistindo ao longo do tempo de tentar, porque realmente essas empresas direcionam para projetos grandes, né? Então, se a gente tiver um ajuste na lei, que daqui a pouco consiga fazer com que esses artistas que já têm um renome, que já têm a sua sustentabilidade através dos seus shows, enfim, saiam fora da lei e não busquem mais seu recurso, eu acho que abre um pouquinho mais de espaço para que os pequenos consigam patrocínio dessas empresas. Né? Quanto, digamos, de um show desses, falaste do que é cultura, pode ser um ato pequeno. Quantas pessoas tu poderia, quantas entidades, quantas expressões ser beneficiadas com o único valor que é dado para uma pessoa só? Porque tem projetos de milhões, né? Hoje existe regramento de valores, existe, mas eles são super elevados. Então, para a nossa região aqui, e digo toda a região, os projetos que nós temos, eles são valores tão baixos e fazem tantas ações, a gente consegue fazer tanta coisa legal com pouco valor. E com certeza, um projeto de 20 milhões, 15 milhões, né, para um único artista que vai fazer um show gratuito, ok, mas as pessoas pagam para ver aquele show, tu não precisa fazer de graça, né? Deixa para quem, deixa para quem. Vamos dar um exemplo prático aqui, ó. A FRENAP, existiu aqui 1.300.000, que foi um repasse do setor público, mas teve a contrapartida que a entrada foi gratuita. Então essa questão, eu acho que fecha. Não teria lógica tu repassar um dinheiro público e tu cobrar as pessoas para entrarem.
Né? Então, no próprio Polo a gente tem um projeto na Cidade da Cultura que é aprovado pela Lei Rouanet. Então, todas as atrações culturais que estão acontecendo ali é Lei Rouanet. Então, as pessoas vêm pedir para nós, eu vou ver toll, quanto que eu vou pagar? Nada, porque foi o Ministério da Cultura que pagou, através do patrocínio das empresas. Então, esse é o objetivo. E a gente conseguiu, inclusive, contemplar muitos artistas locais, porque dentro do projeto foi prevista uma verba para artistas da região. E quando a Bruna fala dessa diversidade, de quanta arte tem aqui, nós ficamos, Sandra, surpresas na hora que a gente foi abrir a seleção das atrações que vieram, de tanta coisa boa que tem na região e que a gente conseguiu, graças a Deus, contemplar. Acredito que todos que se inscreveram, no processo do edital ali participaram da feira e ganhando seu cachê, participando dentro do previsto, né? Uma colocação... Aí entra novamente, essa questão da mentalidade. A gente vê muito, eu chego a dar risada porque é umas coisas tão idiotas, assim, da mentalidade das pessoas. Essa coisa da Lei Rouanet, que, olha, a Lei Rouanet está patrocinando gente que não trabalha, olha só onde é, E tu vê que alguém que trabalha há anos com projeto cultural, que não é uma coisa que vai fora, e tem muito essa discussão, principalmente agora em épocas de eleições, partido tal, fulano de tal, deputado tal, vai continuar com a Lei Rouanet. Então, justamente para quem está assistindo agora, é uma coisa muito importante. E porque muitos artistas, pequenos artistas, precisam também. Os grandes artistas, como a Thay falou, já estão se sustentando, já estão... É uma carreira sólida. Uma carreira ali. E para chegar lá, e artista tem trabalho também, para fazer ali, as pessoas que estão visitando a FRENAP, às vezes um grupo que vai se apresentar ali meia hora tem quantos ensaios, quanta coisa ali para aprender um instrumento, para comprar o seu instrumento. Então são essas coisas que, sim, não se faz sozinho, até da parte dos artistas mesmo, eu representando também a classe artística, sei que às vezes não é tão simples e fácil, É difícil também como produtora e tal contemplar de uma forma, a gente sempre bate nisso assim, que a gente vai pagar aquilo que corresponderia. Então essas leis de incentivo, esses projetos culturais, eles são muito importantes justamente para dar essa possibilidade de o artista receber, de poder fazer uma feira, de poder... Eu acho até, Bruna, que acaba sendo uma vitrine, porque no momento que o artista faz um projeto e circula com um espetáculo de forma gratuita, ele acaba abrindo portas para contratações futuras, porque ele mostra o trabalho dele. Então, abre, as pessoas assistem de graça, mas aí foi alguém que viu, poxa, eu vou contratar esse grupo para se apresentar, e aí vai lá e paga um cachê. Então, é uma oportunidade. É um exemplo disso. Uma turnê começa pequena e pega e faz uma turnê por todas as unidades, Exatamente. E aí tem vários lados, que a gente vê como quem aprecia a cultura, quem é o artista, quem é produtor, quem é a entidade. Então, é bem complexo, E aí a gente pensa que tem que ter esse entendimento por conta de todos, por todo esse complexo que envolve a cultura. O artista também, ter o entendimento que, e muitas vezes, ele precisa mostrar o trabalho para ser conhecido, Porque lá na plateia, para ser pessoas que têm um potencial de poder fazer uma circulação desse artista e passar a ser conhecido. Então, são grandes oportunidades. A entidade, o produtor, autônomo, de ter a sensibilidade de também dar oportunidade, não somente apresentações que já têm um valor comercial, que já se desenvolveu, que já é reconhecida, e a plateia, que aqui eu gostaria de falar muito sobre isso. Fique à vontade, porque a gente sofre muito quanto produtor cultural, quanto entidade que faz um grande investimento em tanto trazer espetáculos locais ou como espetáculos que vêm de fora, que também considero extremamente importante, porque a gente precisa também abrir as portas e ver o que tem de interessante, que venha contribuir, e os locais poder também, os artistas locais apreciar o que vem de fora, e em algum momento fazer trocas, aprender, ensinar. Mas nós temos que trabalhar isso, e aí a gente conta muito com os meios de comunicação, para que as pessoas entendam, Fernando, o quanto é importante apreciar um espetáculo. E não somente, vamos usar aqui exemplos diretos, assim, não tem comédia, então eu não vou. Se não for lá para rir, eu não vou apreciar, porque não é cultura. Como não é cultura? E aí os pais vão passando para os filhos, e aí vai indo, e as crianças também acabam não indo por não apreciar. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar isso. A formação de plateia,
sabe? Tem que se abrir espaços e as pessoas precisam demonstrar mais interesse, e aí parte de todos, não é só o fulano, vamos jogar a responsabilidade em outras pessoas, não. Falamos nós, e nesses debates são importantes, que a gente esclareça, as pessoas têm que demonstrar interesse. Sabe? Quem nunca ouviu, Erechim nunca tem nada para fazer. Exatamente. Aí quando vem, o pessoal não vai. Mas ele paga 3, 4 vezes mais para ir em Chapecó, para ir em Passo Fundo, e não valoriza o esforço das entidades aqui na nossa cidade. E é só ver o exemplo, o 25 de julho, nós não temos agenda até o final do ano do 25 de julho livre. Quer dizer que todas as noites tem um evento cultural e a maioria dos eventos são gratuitos. E a gente vê a casa vazia, muitas vezes, com espetáculos lindos, como o que o Sesc trouxe, por exemplo, na abertura, né, do Agosto Cultural, que era pouquíssima gente que estava lá e era maravilhoso o espetáculo. E aí, um belo de uma programação no Agosto Cultural. E um grande investimento. Né? Um grande investimento, e aí o Agosto Cultural é um deles, né? A gente pode citar aqui vários que vem acontecendo. Então, assim, é inadmissível que as pessoas falem, e aí eu fico extremamente, assim, me tira de sério quando a gente ainda ouve. Mas não tem nada em Erechim, não tem nada para criança, não tem... Tem para todas as pessoas. Tem para todas e tem das diferentes formas, desde a arte visual, do teatro, a música, a dança, as expressões de rua, né? A gente tem, Bruna, hoje uma diversidade muito grande, assim, de espetáculos, de apresentações, enfim. Então, basta as pessoas quererem também. E aí, se submeter a discutir o que é cultura, né? Porque até que houver, né, Fernando, esse entendimento que cultura é algo só que é espetáculo comercial, que é um comediante que vem, que está na mídia, a gente não vai evoluir. Vou citar um exemplo bem prático agora. Quem passou, está sendo feito lá o viaduto Rubem Berta. Tu vê as pessoas parando, que é uma coisa que surpreende positivamente. No início, crítica por causa do custo, não sei o quê. Agora tu vê aquele pessoal trabalhando embaixo do sol, embaixo de chuva, eles descem embaixo do viaduto, isso é uma coisa, na plenitude da cultura que está sendo. Tu está relembrando toda a história do município, e a gente escreveu no jornal e falamos nas entrevistas do jornal. Tomara que não pichem. Então, aí vem a questão do vandalismo também, né? Mas ali é um exemplo atual que o cara vai pagar. E tu vê as pessoas parando, e tem coisas que dá certo, e não é uma grande ideia. Mas, assim, desculpa, uma grande ideia, assim, um valor astronômico para criticarem. O artista ele tem que receber para o seu trabalho, não tem jeito. Tu vai se doar, às vezes, uma entidade que faz parte do jogo também, não tem problema. Mas a gente vê hoje uma população muito crítica, mas muito passiva nas suas ações. Né? Muito ausente também, né? Eu acho que sim, claro, comparado a grandes centros, falta muita coisa. Faltam espaços também, né? Tu citou ali as artes visuais. Também, às vezes, é difícil, não tem lugar para expor e tal. Acho que é uma das áreas que mais carece, assim, de ter espaço, né, justamente para ter grandes exposições e tal. Mas também tem isso, quando acontece, eu vejo com a feira e tal. Muito legal, mas tem gente que reclama que não tem as coisas para fazer, e quando tem, não vai lá. Ou tem esse preconceito, né, essa coisa de rua. Eu acho que é lindo, daí as pessoas vão para a Europa e, ai, que lindo! Olha só, tem os muros pintados, e aí tem as pessoas tocando na rua. Aí, quando tem algo assim, ai, mas o que é isso? Né? A feira, falando do meu trabalho, assim, ela funciona como os artistas que produzem seus produtos e tal. Tem a feira de artesanato, de artes, e sempre alguma atração, oficinas, várias coisas que funcionam para trazer também, para movimentar, como é uma feira cultural e não só uma feira de negócios e vendas, tem isso. Mas a gente vê também muita parte de preconceito dessa coisa, você vai expor na rua, vai ser tipo ambulante, assim. Então tem muito disso ainda, sabe? Claro que eu acho que... Nós não somos ainda um brick da redenção, né? Pois é, mas dá para se caminhar, dá para se começar. Então, acredito que sim, tem muito da parte ainda da mentalidade das pessoas, por isso que eu comecei a minha fala com isso, porque vai permear tudo. Mas também tem, eu acho que é isso, ninguém faz nada sozinho, então precisa muito do público, precisa muito de quem vai fazer as coisas. E essa parte da comunicação, né? Porque às vezes as pessoas não sabem que existe, assim, então... Se rolasse uma parceria, até fica a dica aí, mas um dia sempre apoia, né? Sempre vejo, assim, é um dos maiores apoiadores, assim, né? Da parte da cultura, assim, para as pessoas ficarem sabendo e tudo mais, né? Acho que é bem importante esse trabalho contínuo e conjunto. Dentro da FRENAP nós temos a cidade da cultura. Acho
quanto será que pegar na programação para ver o inúmeros atividades que tem lá dentro? Só lá, para mim, já me bastaria. Eu vou te dizer bem sincero, que é riquíssimo para todos os gostos, né, Fernando? É importante lembrar, né, que nós temos uma riqueza cultural local muito grande. Existe uma terra miscigenada, aí tem inúmeros grupos étnicos, né? Então a gente citaste ali na abertura, né, que foi emocionante a questão ali que foi apresentada, no próprio desfile do centenário, né, então a gente resgatou toda a história do município. Teremos a Festa das Nações ano que vem, ainda no encerramento dos 100 anos, né? E já iniciamos algumas tratativas sobre a festa. Então é importante sempre lembrar, né, que há uma riqueza cultural e essa riqueza muitas vezes é difícil de mensurar. Falaste do viaduto, é uma arte que é algo subjetivo ali, né? Então muitas vezes a gente se atém a valores, né, de quanto foi gasto, de quanto foi investido. O chafariz, lembra? Olha o que aconteceu com a chafariz. Mas olha o que reflete isso, né, em termos de cultura, de quem para ter um momento ali com a família. Então, isso é importante botar na... E eu acho que as pessoas daqui realmente, é o que a fala da mentalidade, né? Tem uma pessoa que está trabalhando com nós e fora, né? O Neidmar, que veio há pouco tempo, e ele, todo dia ele se surpreende, porque ele teve um sábado que ele foi com o Fernando no evento lá do Galpão. O Neidmar é diretor de turismo. Né? Imagina, ele foi presidente do Conselho Estadual de Cultura, então tem uma vivência com a cultura. E foi com o Fernando num evento do Galpão, né? E depois eles foram para um evento de rock que teve. E ele disse, se eu fui dormir, eu estava alto do chão, porque eu nunca imaginei que tivesse tanta coisa. Aí passou um dia ontem aqui e disse, gente, vocês têm muita coisa boa em Erechim. Vocês não têm noção do que vocês têm de bom. Porque a gente está tão acostumado, às vezes, a ver os grupos que para as pessoas que estão aqui não conseguem, de repente, mais ver o valor que as coisas que a gente tem, né? Aqui em Erechim possuem, e as pessoas que vêm de fora enxergam isso com uma visão, porque não são todas as cidades que têm o que a gente tem de diversidade, dessa questão ética. A própria URGS, lembrando que ela traz seus alunos para estudar Arte Deco aqui em Erechim. E nós passamos pela avenida e não vemos. Não olhamos, Então aquelas placas gigantes, com sorrisos gigantes, escondendo nossa história. Então nós temos que resgatar. Existe uma lei, você que trabalha na prefeitura, Erechim, Cidade de Lima, uma lei aprovada pelo Legislativo, que não está sendo aplicada. Eu não sei por quê, por medo, porque aquele é amigo do rei, essas coisas todas que a gente sabe que funcionam na política, infelizmente. Podia ter uma cidade, nós temos exemplos positivos também. O Durli Business é um exemplo positivo de se preservar, e também a Galeria Todeschini. Mas são poucos exemplos. Vocês imaginam toda a nossa avenida limpa com a nossa Arte Deco e pintada. E de novo vem a questão de que as pessoas não consideram isso cultura, né? Patrimônio histórico. Então, também, o chafariz, aí se não vai lá consertar, não conserta, porque está um descaso e tal. Então, sempre vai ter, mas é isso, as pessoas verem que cultura não é só isso, é um investimento cultural, um investimento de preservação da história. Então, não é só o show lá de não sei quem que vem. Isso também o dinheiro. E a própria questão de quanto a cultura gera economia, porque muitas vezes as pessoas veem a cultura como algo... tem coisa mais importante. Lógico que tem saúde, segurança, mas a cultura é muito importante. Tu desenvolve a cultura numa criança, tu não vai ter um bandido ali pra frente, tu não vai ter... Então, essa questão da formação de plateia... É uma série, é uma cadeia, né? É uma cadeia, né? Nós estamos falando, né, Sandra? Foi emblemático para mim, na abertura, ao fundo dos discursos, o Castelinho. Se tu olhar bem, ele aparece com as suas janelas descascadas, com a cor antiga. Recentemente estive lá, está em péssimas condições. E talvez por ter botado uma abertura da festa dos 100 anos, eu acredito que a organização tenha usado o Castelinho como o símbolo máximo de Erechim. E através desse símbolo máximo, fazer um apelo para vocês, que agora mais do que nunca está na hora, que depois chorar sobre o pó não vai adiantar. Que nem o Museu do Rio de Janeiro. Eu recentemente escrevi sobre isso, que depois vão achar culpados. Tem que agir agora, está caindo, e vai cair. Eu falava com o Neidmar lá que eles estão fazendo um plano de ocupação para que, através disso, consiga pelo menos fazer a manutenção até que ele seja reformado. O município tem essa preocupação de verdade, Fernando, é só da boca para fora? Olha só, Rodrigo, até agora no dia 20 de novembro estamos indo a Porto Alegre, junto ao IFAM, o nosso diretor de turismo, Neidmar, e a arquiteta que é responsável, ela é técnica de patrimônio histórico e cultural do município, a Ariane,
elas estão indo, então, eles estão indo justamente para resolver essas questões, né, de fazer um termo de ajuste junto ao instituto que regula toda a questão do próprio patrimônio, né, e tal, pegar orientações e montar, juntamente com o IFAM, um plano de ocupação para o imóvel, sim, onde será feito um grupo de trabalho, né, envolvendo a comunidade, e fazer um plano de sustentabilidade do espaço, né? Então não basta só buscar recurso e muitas vezes deixar lá à mercê, né, do tempo. Gasta de forma reforma, gasta de novo e não continua lá. Exatamente. Então há uma preocupação, sim, né? A gente tem esse entendimento que sempre quando envolve espaços públicos, principalmente o nosso símbolo, né, há uma preocupação não só nossa, mas de toda... Está na bandeira da Erechim, né? Exatamente. Está na bandeira da Erechim. Sandra, o que o SESC tem para frente, que nós vamos esperar aí não digo o resto de ano, alguma atividade programada para frente aí, que envolva a cultura aí para o pessoal vamos prestigiar, vamos divulgar, vamos ajudar quem faz cultura. Então, estamos aí, né? Quando a gente fala em parceria, é ser parceiro de verdade, né? E a gente tem todo o nosso trabalho de cultura, ele se dá com vários parceiros, mas especialmente a prefeitura, né? Está aqui o Fernando como diretor da cultura, a gente vem desde o início do ano e a parceria se dá não só nos eventos, né? O próprio espaço, né, do Centro Cultural 25 de Julho, a gente fomentar aquele espaço, a ocupação, a gente já considera uma parceria forte do município com o SESC. E aí a gente vem junto, né, desenvolvendo agosto cultural, teatro amador, festival de dança, acampamento Farroupilha, Cidade da Cultura na FRINAP, agora Feira do Livro, né? E aí, aliás, falando só um parênteses aqui, a Feira do Livro, parabéns, eu acho que essa feira na rua, que eu acho que a Nelson tinha que ser um calçadão permanente que não atrapalha o trânsito em nenhum lugar. Eu acho que todas essas ruas, tipo a Nelson Ehlers, a Itália, a Torres Gonçalves, a Alemanha, se fosse um calçadão de 100 metros, não ia atrapalhar em nada o trânsito. Imagina que isso é movimentado, porque vários espaços públicos culturais que você falaste, Bruna. Né? Tomara que a população entenda da importância que isso é, né, Sandra? Com certeza. E é um ganho, não tem perdas, né? Eu acho que a gente precisa, nós como cidadãos, e não vamos falar dos outros, né? Vamos falar de cada um de nós, precisamos olhar horizontes, né? Novos horizontes. E aí todo mundo fala, agora eu vou falar também, a gente precisa sair da caixinha um pouquinho, né? Olhar de cima, né? Para ver o que isso repercute, assim, não só para mim ou para os meus interesses, né? Para os interesses maiores da comunidade. E é nesse pensamento. E por que o SESC se envolve na cultura e por que a prefeitura os convida para ser parceiros? Como nós realizamos cultura em todo o Brasil, né? Então, o SESC está em todos os estados brasileiros e todos trabalham fortemente cultura. E o nosso modelo é o SESC São Paulo, e a gente segue nessa linha, né? Imita um pouquinho do que eles fazem, né? Que eles vivem muito mais a questão da cultura. Nos facilita a questão de negociação com artistas, né? Então, por exemplo, a gente não faz uma contratação, a gente consegue fazer 10 contratações, 30 contratações, isso facilita também, né? E a gente precisa pensar nessa questão do recurso, né? Se a gente faz uma economia ali, a gente consegue contratar 2, né? Consegue investir um pouco mais em estrutura, e aí as pessoas geralmente esquecem, né, que para a gente poder fazer uma produção cultural, né, Bruna, não basta o cachê do artista, né? Não basta o investimento em divulgação, tem toda uma estrutura, tem ECAD, né? Tem toda uma questão de leis por conta disso. Então, a gente, além de estar no nosso vocacionamento, no nosso propósito fazer isso, a gente consegue facilitar, né? Então, toda essa logística da cultura, dos eventos, né, aqui da nossa região. Mas tem muito evento ainda, tem muita atividade bonita aí para acontecer até o final do ano, né? Então, várias surpresas. Tudo emendado. E acaba a Feira do Livro, começa o Natal, exatamente. E no meio do Natal começa o Festival de Teatro Estadual. No Natal ainda eu vi muito pouca coisa. É proposital ou tem alguma surpresa boa por aí para o Natal? Quem fala sobre isso? Nós temos algumas surpresas, sim, Rodrigo. Gostaria de deixar claro que já está todo planejado. A abertura oficial acontece no dia 8 de dezembro, onde será um evento, acho que grandioso, juntamente com o SESC, que a gente acabou de formalizar uma parceria aprovada hoje, né, na Câmara de Vereadores. Temos anunciar. Até contando um pouquinho desse projeto, né? Eu não fui na sessão hoje, porque eu não sei o que aconteceu lá, tem que ver depois em detalhes. Desse projeto, então, serão contemplados aproximadamente 40 grupos ou artistas, né?
locais e também de fora, então foi priorizado, foi feita uma chamada primeiramente para os artistas locais e depois será aberto então para quem é de fora. E também a atração do dia, no caso do dia 8, né, que será uma atração surpresa, né, mas será muito linda. Pode falar que ninguém vai saber. Aproveita. Quem está assistindo, né? Mas fica aqui o convite, né, Fica a dica que é um evento para a família, propriamente com um tema natalino, né, então será lindo. Aí fica e a própria programação, ela está pensada para a família, né? A gente vai ter atividades na praça onde os pais podem levar seus filhos e passar ali 2 horas tendo atividades para fazer e não vai cansar para ir para casa porque vai ter todo um roteiro de atividades para participar, fora as apresentações artísticas, fora uma machada. Então a gente pensou em atrações que as pessoas pudessem sair de casa e ficar um pouco na rua mesmo, curtindo, né, a nossa Praça da Bandeira, principalmente, o espaço ali que é tão agradável, né? E agora nesse horário gostoso tem que... Eu vou perguntar para a Bruna agora. Tu fora dessa organização, Bruna, o que tu espera do Natal de Erechim? Esse ano eu estou um pouquinho fora. Ano passado eu participei como atração cultural, estava mais próximo, assim. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, mas é que estou numa pausa na minha carreira. Mas eu acho muito, me alegra muito ver essa mudança, assim, né? Principalmente de ver essa apropriação dos espaços públicos. O projeto da feira, enfim, que eu agora estou assumindo, mas as pessoas que trabalhavam também era muito dessa apropriação do espaço, porque o espaço está ali que as pessoas usem, que as pessoas possam viver a cidade. Então, me alegra muito saber que não vai ser só os shows e tal, mas que as pessoas possam viver, principalmente essa época de Natal, que todo mundo está muito querendo sair, né, as famílias e tal, motivos. Então, o que eu espero, assim, é que sim, que essas coisas que estão me alegrando sejam isso mesmo, assim, de ter não só atrações ali para serem assistidas, mas que as pessoas possam estar fazendo, desenvolvendo coisas, assim como foi na Páscoa também foi muito bonito, né? As crianças poderem ir lá e fazerem atividades, e isso que é legal, assim, né, das pessoas estarem vivendo e vendo essa cultura diversificada, assim. O importante, Sandro, ver que a gente vê esse grupo de trabalho dando certo. Eu fico feliz com algumas coisas que a gente escuta, né? Acho que a gente fica infeliz e escreve às vezes no jornal, mas essa parte específica cultural, de história, eu sou um cara que eu sou muito crítico com relação a isso, mas crítico para melhorar. Não é crítico quando fez. Eu sei que cada governo que troca, às vezes o perfil do gestor não é cultural. Não vai funcionar. Depois o outro tem mais, vai funcionar. Isso depende de quem manda. E não adianta me dizer o contrário, que não é assim que funciona. E o Schmidt, no seu primeiro mandato, lá de 97 a 2000, foi quando teve o Festival do Teatro, falaste no início, Fernando, com grande participação, um pouco menos hoje, que tu está retomando uma ideia lá do passado que foi deixada para trás. Aquela velha máxima, que é a parte predatória da política, quando você troca governos, tu acaba querendo pagar marcas dos outros. Então está mais que na hora de nós pensar a política como planos de governo e não de partidos e de 4 anos. Se conseguirmos fazer isso, eu acredito que não só na cultura, podemos falar da indústria, podemos falar da história, de qualquer segmento que vai ter uma continuidade e o município vai ganhar. E nós perdemos muito tempo. Um dos pontos que foi debatido aqui, que o Vanderlei Carminati da Astros disse, em que momento Erechim se perdeu. E nós temos essa lacuna muito grande na nossa história. Nós poderíamos estar muito à frente em várias coisas. Então, com essa colocação, queria agradecer a todos vocês aqui. Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Rodrigo, até aproveitando a deixa que tu falaste do prefeito, é um incentivador da cultura, ele tem participado praticamente de todos os eventos que a gente organiza, e, enfim, a gente percebe que ele tem esse gosto pela cultura, bem como a nossa secretária de Educação e Cultura, Vanir Bombardelli, ela nos apoia integralmente, né? Então a gente tem essa integração entre as secretarias, né, de Educação e de Cultura. Então tudo que a gente organiza é justamente pensando nessa união, né, de esforços e tal, para que a comunidade fique contente, né? Bruna, muito obrigado, querida. Eu que agradeço pela oportunidade e deixo aqui, né, as minhas palavras simples, que realmente que as pessoas comecem a pensar um pouquinho, né, fora da caixa, fora das 4 paredes ali,
e comece a valorizar, que comece a se mexer, que a gente sempre espera o outro, né? O que será que o SESC podia fazer? O que a prefeitura Somos podia muitos fazer? espectadores e poucos jogadores. E como é que a gente podia, o que você, o que cada um de nós como indivíduo e as pessoas que não estão produzindo, ou nós como produtores, nós como nas nossas funções diárias, podemos fazer para melhorar? Né? Eu venho como um exemplo meu, eu passei um tempo fora de Erechim e quando eu voltei foi essa pergunta, porque sempre dizia, não tem nada o que fazer, então o que eu posso fazer como espectador ou como produtor, o que eu posso mobilizar, como é que eu posso me mexer? Então, movimento, né? Movimento para mudança. É por aí. Muito obrigada. Sandra, muito obrigado, querida. Obrigada a vocês por sempre esse apoio, né? Sem a mídia a gente não chega em lugar nenhum. Né? Toda a estratégia, todo o planejamento é extremamente importante, mas nada adianta ter tudo se a gente não chega na plateia, né? No nosso público, que ele é o nosso foco, né? É o nosso resultado final. Então a gente tem que agradecer, né? Pelo jornal, pela TV, Bom Dia, porque além de Erechim tem a região, né? E o SESC atua na região e lá também se faz muita cultura em cada um dos municípios, né? Então, mas o importante é que nem sempre, não por vontade, né, de não ter vontade do município pequeno não querer. Às vezes não tem uma estrutura, então eles vêm para Erechim. Então a nossa cidade, ela é muito importante, né? A gente também vai entrar numa outra questão de infraestrutura, mas isso é para um outro fórum. Exatamente. Mas a gente quer agradecer. Obrigada por essa oportunidade que foi importante para a gente e com certeza quem está assistindo também certamente fará a diferença. Obrigada. Tainete, obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de debater cultura, que é um tema que todos nós aqui acredito que amamos, né? Senão a gente não estaria nessa área. E deixar o convite, então, para a comunidade. Tem muito evento cultural até o fim do ano. Aproveitem, participem. Todos com acesso gratuito. Festival de teatro, Feira do Livro, Natal. Então, aproveitem que até o dia 23 de dezembro, Erechim tem muita cultura. Eu queria deixar aqui para nossos telespectadores que esse primeiro Fórum Bom Dia de Desenvolvimento não vai terminar com o dia 18, o último dia da feira. Isso será uma prática constante dentro do Grupo Bom Dia, onde nós estaremos trazendo qualquer tipo de manifestação, quer seja cultural, educacional. Tanto é que amanhã estará aqui o reitor da URI, estará aqui o diretor da Universidade Federal e o diretor do Instituto Federal. Nós vamos discutir educação como a mola propulsora para tudo. E esse é o objetivo. Num fórum permanente, nós vamos discutir os temas importantes e buscar ideias e que todo mundo que os dê bem se juntem e nós façamos uma cidade melhor, uma região melhor. Uma boa noite a todos.